Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em conversar com a Aline Gonçalves, ela que é dermaticista, cosmetóloga e empresária. Aline, que prazer te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Oi, Estela, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom conversar com uma empreendedora com uma estrada tão longa já, né, Aline? Você que é jovem, mas que começou mais jovem ainda. Gostaria que você contasse para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes aqui do Viver e Empreender, como é que tudo começou e por que a estética? 10 anos atrás, né, começou eu na área da estética. Não sabia que eu ia chegar neste caminho, mas conforme foi, né, percorrendo a minha caminhada, eu me descobri, né? Foi na verdade, uma pessoa que acabou falando: Aline, você tem tudo a ver com estética, tem conhecimento, tem empatia, se coloca no lugar das pessoas, sempre está ali para ajudar. E ela plantou a sementinha. A partir de então eu comecei a pesquisar sobre, e hoje eu estou aí com 10 anos, né? Muito legal. E que pessoa foi essa, Aline? Conta pra gente. Era uma colega de trabalho e conforme a convivência, né, porque ela era sempre antenada com a estética, a beleza, e a gente conversava muito sobre esse assunto. E aí foi ela que me despertou, né, esse eu que eu não sabia que realmente seria Muito isso. legal, muito bom. Mas, Aline, você sempre teve essa vontade de empreender desde pequenininha ou foi algo que surgiu na sua vida? Como é que foi essa história? Sim, desde o início, assim, quando eu tinha os 8 anos de idade, eu já empreendia e nem sabia. Eu sempre juntava com os coleguinhas da rua para tentar vender algo para a gente conseguir dinheiro para comer coisinhas gostosas, né, após as brincadeiras. Então, eu falava: olha, vamos vender o que tem, você vai para um lado, ou eu vou para o outro, vamos, só volta quando realmente finalizar, né, a venda. E aí, quando todas as crianças vinham, eu contava aquele dinheirinho, ia lá no mercadinho da esquina, comprava o que a gente tinha desejo ali no momento, sobrava, né, eu dividia entre as crianças. E tudo isso porque meu pai sempre falava para mim com o meu irmão, né? Porque tem um irmão mais novo, fala assim: olha, minha filha, se vocês querem ter dinheiro, vocês têm que trabalhar, né? Então, ele falava: o pai está indo todos os dias para ganhar os trocos, para comprar papá para vocês. Então, meu pai sempre incentivou, né? E aí eu e meu irmão víamos essa possibilidade de vender as coisas para conseguir arrecadar nosso próprio dinheirinho e comprar as coisas que a gente tinha foco. Olha que legal. Então temos aqui no nosso programa uma empreendedora nata. Ela nasceu já com essa vontade de empreender, de fazer a diferença, de ter o próprio dinheiro, né, de fazer seu negócio acontecer. E aí a beleza então surgiu por acaso na sua vida e você se especializou. Mas voltando um pouquinho às palavras do seu pai, como esse programa ele busca inspiração, eu gostaria que você contasse que palavras ele te dizia ali quando você era criança, tanto para você quanto para o seu irmão, que foram determinantes na sua trajetória. Foi fundamental, porque eu recebi essa base, né? Sempre conversava ali comigo, com o meu irmão, falava que através dos estudos que a gente ia ter uma profissão, ia ser alguém na vida por conta que ele não teve essa oportunidade. Então ele focava mais em mim ainda por conta que ele dizia: você é mulher, o mercado é mais difícil, o pai quer que você seja independente, se eu chegar a faltar, você e seu irmão conseguem se virar. Né? E foi assim que eu fiz, sempre me dediquei, desde o ensino fundamental até na faculdade, sempre fui a melhor aluna, não aceitava ficar na média, acima da média, e isso contribuiu muito para mim ser a profissional que eu sou hoje. Então eu me cobro bastante para conseguir ofertar, né, resultados de qualidade para os meus pacientes, atendimento também de excelência. Então, tudo começou lá. Mas uma curiosidade sobre a sua história é que você não tem a primeira formação ali dentro da beleza, da estética, da saúde. Gostaria que você contasse que área é essa da sua primeira formação?
Sim, o meu objetivo desde que eu estava lá no ensino fundamental era chegar já na faculdade, né? E eu achava que tinha como pular esse processo, porque eu sabia que na faculdade eu ia conseguir ter uma profissão, né? Só que, o que acontece? Eu pensava da seguinte forma, para mim conseguir entrar no mercado de trabalho rápido, eu tenho que ir para o meio do agro, porque eu sou de Rondonópolis, né, natural de Rondonópolis, Mato Grosso, e lá o que move é o agro. Então eu vi a oportunidade de entrar nessa área por conta dessa facilidade. Mas eu não gostava da faculdade, da profissão em si. Eu queria ter um emprego rápido, era só isso que eu pensava no momento. E aí eu entrei no estágio, assim que eu entrei na faculdade, no estágio eu busquei na área de logística de grãos, né? E lá eu fiquei sabendo que já estava finalizando a terminal ferroviária de Rondonópolis. Eu falei para mim mesma, eu vou entrar nessa empresa, independente de qual cargo seja, porque eu vejo que lá eu vou ter mais oportunidades. E foi assim que eu fiz. Consegui, foquei, entrei, e o objetivo era o crescimento, né, na minha carreira profissional. Sempre teve, então, essa visão empreendedora, mesmo sendo CLT. Tô certa? Exatamente. Muito legal. Agora, e a beleza? Em que momento o bichinho ali da beleza te mordeu, que você falou, não, é isso que eu quero para minha vida, é nessa área que eu quero empreender de fato, estudar, me especializar? Foi no momento que eu conheci uma colega, né, que trabalhava comigo, inclusive, nesse mesmo local, no terminal, e a gente conversava, né, muito sobre. E aí, um certo dia, ela virou para mim e falou assim, Aline, você está no ambiente errado. Aí eu perguntei, mas por que, né, que você está falando isso? Ela, não, simplesmente porque você gosta da área, você se dedica com as pessoas, então, por que não você atuar na área de estética? E aí ela despertou essa vontade e eu comecei a pesquisar, quando pensar que não, eu já estava apaixonada pela profissão. Então, foi um incentivo de uma colega que fez eu entender que realmente não valia a pena eu insistir em algo que era só para crescimento profissional, né, com o intuito de ter a minha estabilidade financeira. Muito legal. Quanto tempo você ficou ali no agro e em que momento você decidiu fazer essa transição? Eu tenho muita curiosidade para saber não só as motivações, mas um momento de vida, como é que você estava financeiramente, como é que você estava pessoalmente, né, familiarmente, porque não é fácil dar esse primeiro passo, né? Eu estava, em média, 2 anos já na área do agro. Aí, nessa empresa que eu estava trabalhando, na terminal, passou um ano, a empresa foi comprada por outra, né? E eu vi a oportunidade de sair sem perder meus direitos trabalhistas. Recebi várias críticas de colega mesmo, que falava assim, nossa, Aline, você vai trocar o certo pelo duvidoso, você é doida. Então, eu nunca liguei, porque as pessoas falavam, e sim, o que a minha família achava sobre, né? Super me incentivou, tanto o meu pai como o meu esposo, atualmente esposo, mas antes era namorado. Então, eles me deram um apoio, e isso foi fundamental. Você teve, então, apoio da família, você planejou a sua saída do seu emprego, não foi um passo, assim, que você deu na louca, como se fala, né? Isso, com certeza. Eu tinha uma base, né, de apoio ali que conseguiu suprir tudo que eu precisava nesse momento que eu estava focando nos meus objetivos. Muito legal. E Aline, explica para quem está assistindo, para quem está ouvindo o nosso programa, o que você faz? Qual é o seu carro-chefe hoje dentro da beleza, por favor? Hoje eu trabalho especificamente com melasma, né? Atualmente a abordagem integrativa, que é tratar o paciente de dentro para fora, não é só focar na mancha. Até então, muitos profissionais tratam somente a superfície da pele. Então, a minha abordagem é totalmente diferenciada. Por que diferenciada, Aline? Porque geralmente, hoje nós temos no mercado, como eu disse, profissionais que tentam somente vender procedimentos para o paciente, para fazer com que ele fique naquele ciclo vicioso. Eu não. Eu vou ali, investigo por onde, qual o motivo que está vindo essa manchinha, porque é um alerta, né? Já foi muito tempo que o melasma era visto somente como uma alteração de pele.
Hoje sabemos que possui raízes internas que está envolvendo mesmo a saúde do paciente. Então, além de resgatar, né, a autoestima, eu falo que eu também devolvo a qualidade de vida para o paciente. Então, toda essa abordagem é diferenciada. As pessoas dificilmente vão encontrar algo mais de dentro para fora. Elas vão ver tudo muito superficial em termos de tratar o melasma. Só a parte estética externa, né? A gente tem que ir lá na raiz. Agora, como você descobriu que você poderia, de fato, transformar a autoestima e a vida das pessoas, dos seus pacientes, dos seus clientes? Então, foi esse momento, né, que eu conheci essa moça e ela me incentivou e eu comecei a estudar sobre, né, quando eu pensei que não, eu comecei a entrar na área da estética. Introduzir primeiro momento foi estrias, eu vi a oportunidade de crescimento por conta que tinha poucos profissionais e os poucos que tinham no mercado não conseguia ofertar resultados de qualidade, né, de excelência, e aí eu vi a oportunidade. Pensei, por que não, né, ser uma especialista de estrias? Aí eu estudei, desenvolvi minha metodologia e comecei a ministrar cursos na área para aquelas pessoas que buscavam, né, resultados como o meu, ali para minha região. Então, os cursos eram mais VIP, e quando pensa que não, eu consegui ter, né, um acesso a mais, comecei a viajar pelo Brasil afora para levar o meu curso. E como foi viajar pelo Brasil, levando tanto conhecimento, suas experiências? Conta pra gente. Bom, a minha primeira turma foi através de uma proposta que eu recebi. A profissional, inclusive, era de Recife, Pernambuco, e aí ela perguntou assim: Aline, você me daria o curso em troca se eu ajudasse você a montar uma turma aqui em Recife? Você toparia? Eu super topei, comecei a investir, e quando pensei que não, eu já estava em Recife com minha primeira turma de 8 alunos. E a partir dali, então, eu comecei a viajar pelo Brasil ministrando os meus cursos. E foi incrível, né? Sensacional! Por conta que, através, né, do meu trabalho, eu conseguiria também conciliar, conhecer, turistar, né? Conhecer lugares novos, pessoas novas. Eu falei, eu quero isso para minha vida. Aí, a partir de então, eu fiquei um ano viajando, ministrando cursos, atendia pouquíssimos presencial. Eu sempre tive uma carteira de pacientes muito grande e elas ficavam me aguardando. Até que, após um ano viajando a trabalho, eu tive que interromper por conta da pandemia. No ano de 2019, eu tive que parar com as viagens. Então, Aline, a pandemia foi o momento mais desafiador da sua trajetória, imagino, empreendedora, mas ao mesmo tempo te trouxe essa oportunidade de trabalhar com melasma. Conta pra gente. Sim, eu comecei a estudar mais sobre melasma no momento que eu fiquei em casa por conta da pandemia, né? Como eu sempre falei para as pessoas que estavam vivenciando, colegas de trabalho, esse momento, vamos focar na solução. E comecei a estudar sobre, né? E cheguei a um momento que eu pensei, nossa, isso daqui é mais interessante do que estrias. Sim. E aí você começou os atendimentos online, imagino, nessa época, ou não? Ou você começou a ministrar os cursos online? Como é que foi isso? Comecei meus atendimentos online a partir do melasma, né, que foi com a pandemia. E eu desenvolvi uma metodologia, né, comecei a aplicar, observar, vi uns resultados bem bacanas. Aí eu parei de ficar fazendo os outros atendimentos e foquei no que eu gostaria de ser especialista. E aí, conforme for, eu vi a possibilidade de introduzir o online por conta do momento que nós estávamos vivendo. Ainda as pessoas tinham muito receio de vir até a clínica e fazer atendimento presencial. Imagino. E você pode explicar para a gente como funciona a sua metodologia? Sim. O tratamento online eu adaptei, né, porque eu já vi que outros profissionais da saúde já trabalhavam dessa forma, por conta mesmo que não teve escolha, né, no momento que nós estávamos vivendo, e eu pensei, né, por que não
adaptar o meu tratamento, não só a consulta, como totalmente online. E aí eu fui estudar sobre as possibilidades, né? Deu super certo. Até hoje, o meu atendimento atualmente está 100% online. Antes ainda tinha uns 10% presencial. Então, nessa adaptação, eu até mudei de cidade. Eu saí da minha cidade de natal e fui para São Paulo, né? E lá eu comecei a adaptar mais ainda, porque o meu público, eu envio os produtos, faço o fechamento do tratamento via online e eu tenho uma procura muito grande no estado de São Paulo. Então, a partir de então, eu comecei a focar mais, obtive resultados legais. Hoje, as pacientes conseguem ter resultados incríveis e o legal, elas aprendem de forma simples e prática, em casa mesmo, e não fica mais escrava de procedimento, porque eu faço elas entenderem realmente o problema que está ocasionando o melasma. Que legal. Qual é o maior mito sobre melasma, Aline? Para o pessoal que não conhece o que é melasma exatamente e o que causa. Sim. O maior mito é que todos os dias eu tenho que quebrar isso. As pessoas entram nas minhas redes sociais, buscando o meu trabalho e achando que uma pomada, né, um produto vai fazer um milagre. E eu entendo isso por conta que, hoje em dia, se você entra nas redes sociais, o que tem? É influencers indicando produtos, porque tem ganhos financeiros por trás, né? Até mesmo grandes marcas de dermocosméticos, que para vender o seu produto, elas colocam ali fotos de antes e depois, e coloca lá em 4 semanas você já consegue ver o resultado. Então, o próprio mercado, ele vende esse milagre, né? Então, as pessoas que têm melasma, elas são imediatistas. Elas chegam até mim já querendo o produto que vai remover a mancha, é assim que elas acham. Mas aí eu explico para elas que é algo mais interno, que tem que ter toda uma conduta, que só o produto não vai resolver o problema. É isso que você fala para elas, então, quando elas chegam desesperadas. Qual é a primeira mensagem ali para acalmar os ânimos delas? Que você diz? O que você fala para elas? Eu explico, né, que a manchinha ela é um alerta que tem algo errado internamente. Já foi-se o tempo que o principal causador do melasma, né, até mesmo a literatura passa isso, que o sol é o principal vilão, e sabemos que não, que hoje em dia essa manchinha que ela tem um alerta, né, que ela pode ter problemas de saúde que está desencadeando essa manchinha, que por isso que a gente tem que ir mais a fundo, investigar, e só aplicar o produtinho na face somente vai camuflar o problema. A gente precisa investigar de fato o problema, descobrir ter uma conduta assertiva. Aí elas conseguem entender melhor. Afinal, é o organismo da pessoa gritando, né, pedindo ajuda, verdade, Aline? Exatamente. Tudo no nosso corpo dá sinais, né? E o melasma, não só o melasma, tem uma disfunção estética como o acne, psoríase, tudo que você vai perceber de alteração, que tem cunho inflamatório, vai desencadear problemas internos. Então, a gente vai lidar com desequilíbrios, raízes, e tem que ser analisada, porque senão vai, eu sempre falo assim, vai ficar enxugando gelo e não vai resolver o problema. É verdade, é verdade. Agora, voltando um pouquinho ao empreendedorismo, qual foi a maior lição que você aprendeu nesses 10 anos como empresária, como empreendedora, estudiosa, né, da estética da saúde? O que você tira de melhor? Qual que é a cereja do bolo desses 10 anos, Aline? Realmente, o que eu aprendi foi que lá atrás, 10 anos, bastava você ter conhecimento, ter domínio da técnica, que você já conseguia sobressair em relação aos demais profissionais. Hoje não, você tem que estar sempre aqui nas redes sociais, né, mostrando, falando com as suas pacientes, tendo esse contato. E antes, você divulgava até mesmo o seu trabalho através de rádio, TV, que era mais inacessível. E o marketing, hoje em dia, é assim, fundamental. E eu demorei um pouquinho para entender isso, mas hoje eu aprendi muito. Eu vejo que eu necessito ter um bom marketing para o meu negócio funcionar.
Muito bom, Aline, é verdade. Nem sempre foi assim, né? Que mentalidade foi essencial para você se abrir para a comunicação, para o marketing? O que te fez virar a chavinha? A mentalidade de não desistir, né? Principalmente eu tiro um momento que eu achei que eu ia fechar as portas da minha clínica, eu fui focar na solução. Eu sempre falo e eu vejo, todos focam no problema. E quando você foca no problema, você não vai conseguir resolver. E eu foquei na solução, eu sempre insisti, persisti no que eu queria, e isso foi a virada de chave, né? Eu consegui, nesse momento da minha vida, ter um crescimento profissional muito grande. Então, foi graças à minha mentalidade de não desistir, que foi essencial para mim estar hoje aqui. Essa persistência, né, que é sua, mas você também teve bastante apoio da família, como você falou ali no começo da entrevista. Gostaria que você falasse um pouco sobre o apoio do seu parceiro, do seu marido. Gosto muito de falar sobre isso, porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, como eu falei, né? Então, por favor, conta pra gente, Aline. Foi fundamental o apoio do meu esposo, que antes ele era somente namorado, né, há 10 anos atrás. Então, assim, hoje ele sempre está nos bastidores. É ele que tem, se eu observo, ele tem um QI elevado, né? E eu só vou lá e executo. Então, quando eu comecei lá atrás, que eu saí da empresa, ele simplesmente falou, Aline, pode deixar que eu vou arcar com todos os seus gastos pessoais, né? E invista o seu dinheiro no seu negócio. E foi isso que eu fiz. Investi. No momento que eu estava um ano viajando, ele sempre foi comigo, me acompanhando, me instruindo. Ele começou a faltar no trabalho dele no momento que ele estava tendo uma ascensão na carreira dele. Nossa. Ele deixou as coisas dele, né, os sonhos dele, para viver o meu sonho. Então, foi primordial, né, o apoio dele, eternamente grato. Ele acreditou no seu sonho e embarcou no seu sonho de fato. Ele é seu sócio hoje? Exatamente. Que lindo, que legal, que é raro, né? Geralmente é a mulher que vai atrás do sonho do homem. Essa história é sensacional. Que bacana, muito legal mesmo. E me fala, qual mensagem você passaria para quem está empreendendo, está começando agora, sozinho ou não, mas que está com medo de empreender? Vale a pena empreender? Com certeza, vai com medo mesmo, confiar em Deus, né? Que tudo vai dar certo. Não pode ficar pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir? Colocando um monte de negatividade, né, em cima. Se você acredita em você, tem o desejo no seu coração, vai em frente. Foi o que eu fiz e deu super certo. E para quem não sonha em empreender, mas que gosta do assunto, né? Quais são os valores ou as características que o empreendedorismo agrega à vida das pessoas, na sua opinião? O que te trouxe o empreendedorismo? Nossa, me transformou como ser humano, né? Eu consegui, através daquele contato com as pessoas, lidando com a dor das minhas pacientes, eu consegui aprender muito, né? Que muitas das vezes a pessoa só precisa de alguém para ser escutada, né? Para desabafar. Então, isso ajudou na minha trajetória, não somente como profissional, para saber lidar com todas as situações, como também pessoal. Então, agregou muito na minha carreira. Muito bom. Aproveitando esse gancho, tem alguma história que tenha marcado muito a sua trajetória até aqui? Aquela história que você nunca vai esquecer de alguma paciente, alguma cliente? Sim. Cada pele tem uma história, né? Eu já lidei com milhares de mulheres, todas têm sua história particular e especial, mas a que ficou marcado mesmo, que até hoje eu nunca vou esquecer, é de uma paciente, Thalita. Ela é muito querida. Hoje ela já tem 2 anos e pouquinho que finalizou, segue com melasma controlado em casa, mas ela foi a primeira pessoa que desabou, que ela me relatou o que o melasma fez ela perder na vida dela, o que ele estava ocasionando na vida dela em relação a convívio com as pessoas, né, porque ela trabalha até hoje diretamente com o público. Então, na época, ela desabou na minha frente, ela começou a chorar, falou, eu estou em depressão, eu não sei mais o que eu faço, eu não me olho no espelho,
eu uso um tubo de maquiagem a cada 15 dias, então Uau. ela não deixava exatamente ninguém olhar o que tinha, né, embaixo da maquiagem. E um certo dia, o irmão dela, sem querer, viu ela sem maquiagem. E ali ela falou que ela acabou, porque ele falou, nossa, Thalita, que manchas feias que você tem. A partir disso, quando eu sentia ali aquela ansiedade, aquela depressão mesmo, aquela tristeza, eu falei, poxa vida, fiquei sem reação. Olha a que ponto o melasma tira a paz das pessoas, né? A dor dela. Então, eu nunca vou esquecer. Ela foi marcada até porque eu também atendi ela presencialmente, eu fiquei sem chão. Sensacional. Qual é a maior recompensa do seu trabalho, Aline, hoje? A minha maior recompensa é quando as pacientes me falam, Aline, eu não uso mais base. Aline, eu consigo hoje me olhar no espelho, como eu sou linda, como eu sou bonita. Isso não tem preço. Só significa que eu fiz um bom trabalho, né? E ambas as partes estão contentes. Muito lindo, Aline. E aonde você quer chegar, Aline? Pode dividir aqui com a gente? Tem algum projeto que você possa falar para a gente em primeira mão? Ou onde você quer chegar? Bom, o que eu almejo hoje em dia é consolidar a minha empresa no mercado digital, claro, com boas estratégias de marketing, porque eu aprendi lá atrás, né, que marketing é primordial, é a base do meu negócio hoje. E em relação a alcançar sonhos, almejo ter alcance internacional. É o meu sonho. Que legal. Aí você volta aqui no Viver Empreender. Lembra da gente, hein, Aline? Por favor. Vai ser um prazer conhecer pessoalmente aqui no nosso estúdio. Numa próxima entrevista vai ser um prazer enorme te receber. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo o nosso programa hoje, por favor. Bom, hoje eu estou aqui graças a Deus, né, que me deu sempre força. O que eu digo para as pessoas é acreditar nelas, mas em primeiro lugar, apresente seus planos, seus projetos, todos os desejos que você tem no seu coração para Deus, né, para o Senhor, que eles serão bem-sucedidos. Muito legal. Aline, deixa suas redes sociais, por favor. Aline Gonçalves, estética, tudo junto, aí você tira o cedilha do C. Muito bom, Aline. Foi um prazer conversar com você. Obrigada pela sua presença. E o convite já está feito, está gravado, hein? Tá bom, obrigada a você. Foi muito gratificante essa oportunidade de estar participando e falando sobre a minha história, o tema que eu mais gosto também, né, que é o melasma, que mudou a minha vida e muda milhares de vidas, transforma sonhos. Estou muito feliz por isso. Parabéns, muito sucesso, que você continue inspirando e transformando tantas vidas com seu trabalho, viu? Aline Gonçalves é o nome dela, o Viver Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Olá, Nadir Cortez, do Opala Cabelos. Estou aqui para mais uma dica. E a dica agora é sobre você cuidar de você, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, porque dentro de um salão você vai encontrar vários cuidados, desde um design de sobrancelha, de uma unha bem feita, com uma cor que você escolheu para aquele dia, que nós mulheres gostamos de fazer unha toda semana. Então, ir lá e ter um espaço gostoso, com excelentes profissionais, que vão te atender desde a recepção, que você vai tomar um café, você vai conversar, porque nós queremos descontração. A gente está lá para aquele momento
nosso, que é aquele momento que a gente vai cuidar de nós que somos mães, nós que trabalhamos fora, nós que temos uma vida muito agitada, aquele é seu momento. Então aproveita, procura um salão gostoso e curta esse momento, que é fundamental para a nossa qualidade de vida. Nadir Cortez, do Opala Cabelos. Olá, Nadir Cortez, do Opala Cabelos, para mais uma dica. Gente, eu estou aqui hoje para falar com vocês que estão desesperadas com o cabelo, que você acha que não vai ter jeito. Tem jeito, e não é feitiçaria, mas sim tecnologia. Vai para um salão que você vai ter um diagnóstico de um profissional que tem esses produtos que hoje têm alta tecnologia, são desenvolvidos para atender a todas as necessidades do seu cabelo. Se ele está quebrado, se ele está com frizz, se ele está sem brilho, chegando lá, você vai ter o diagnóstico e a indicação do melhor produto e você vai ter um resultado imediato, não vai ser muito demorado. Você começou a usar o produto, você vai falar, nossa, como mudou meu cabelo, como eu estou feliz com meu cabelo nutrido, com brilho, do jeito que eu desejava. Eu nunca achei que poderia encontrar um produto que fizesse isso com o meu cabelo, mas faz. Nadir Cortez, do Opala Cabelos.